Olá, nessa aula nós vamos falar a respeito do balanço de branco, que é uma maneira de você equilibrar o branco da imagem. Nós tivemos uma aula falando aí a respeito da revelação, tanto do arquivo JPG como do arquivo RAW. Quando a gente entra numa imagem JPG, como é o caso dessa imagem, eu tenho que lembrar que eu não tenho mais a configuração ali ao lado do ajustar imagem de como realmente revelar o arquivo DNG, que vai ter aí a possibilidade de editar o balanço de branco de uma forma muito mais precisa. Então, nessa aula, a gente vai trabalhar com o arquivo JPG, né? E vamos entrar aqui na configuração do balanço de branco. Sendo que nas aulas anteriores a gente já trabalhou com curva, já trabalhou com detalhe e já trabalhamos com o ajustar imagem. Vamos voltar aqui na imagem. Se eu entrar na ferramenta balanço de branco, eu tenho que, ao clicar, né, e posicionar na vertical, eu tenho a temperatura e tonalidade zerada. As primeiras opções, como sempre eu informo, do lado esquerdo cancelo, do lado direito eu tenho a setinha ali para aceitar as edições, né? Então, X cancela, a setinha ali ele aprova as configurações que você editou. Vamos voltar aqui no balanço de branco, eu tenho as três opções. A primeira opção é o balanço de branco automático. Na segunda opção é a mesma coisa que você clicar na imagem e posicionar na tonalidade ali no balanço de branco. E do lado ali eu vou fazer a leitura do branco ou do cinza médio na imagem através do conta-gota. Tá? Então vamos colocar aqui no automático. Vocês podem perceber que ele já fez o balanceamento de uma maneira totalmente automática no meu arquivo JPG. Se eu clicar para verificar, ó, você pode perceber que ele colocou 9 de temperatura e mais 5 ali de tonalidade. Lembrando que a temperatura nada mais é do que do lado direito mais quente, do lado esquerdo mais frio. Então ele colocou aqui aproximadamente 9, né? Já na tonalidade, eu tenho do lado direito magenta, do lado esquerdo o verde, né? E aqui ele fez aí um balanceamento da maneira que ele colocou mais 5 de tonalidade, né? Por causa dessa região aqui das rochas, né? Ele tentou trazer um pouquinho mais pro verde ali, né? Então, vamos entrar aqui na configuração, vamos desativar aqui a configuração automática, tá? Então vou desfazer aqui, eu vou zerar a tonalidade. Você pode voltar também e cancelar, né? Ficaria até mais fácil. Vou zerar aqui. Como os controles são um pouquinho difíceis, fica difícil de você manter com o dedo sempre no zero, tá? Então tá zerado. Vou utilizar agora o conta-gota. Conta-gota funciona muito parecido com a edição em RAW. Então, se eu colocar num cinza médio, né, para aproximadamente aqui nessa região aqui, ó, eu vou chegar muito próximo do modo automático dele, tá? Então, olha lá, ó, no azul não deu certo, no cinza das nuvens chega próximo, mas aqui no concreto tem um cinza mais próximo da tonalidade da imagem mesmo. E aí eu posso voltar aqui na edição e perceber que ele vai dar uma temperatura e tonalidade totalmente diferente do que se eu trabalhasse no modo automático. E isso vai muito da sua necessidade, por exemplo, de deixar a imagem um pouquinho mais quente. Por exemplo, ó, eu vou deixar um pouquinho mais quente, eu estou com um pouco de verde aqui na região da rocha, vou voltar aqui na tonalidade, né? Não vou, se eu forçar um pouquinho mais aqui, eu vou tirar um pouquinho dessa tonalidade verde porque eu vou colocar magenta, né? Então, a imagem, né, antes original, bem esverdeada, e agora está um pouquinho mais controlada aí com as configurações que a gente colocou nessa aula, ajustando a ferramenta. Lembrando que sempre que você for ajustar a temperatura, né, o balanço de branco da sua imagem, se você tiver ela em RAW, vai ficar muito melhor e mais preciso a sua edição. Então a temperatura vai equilibrar as cores entre tons frios do azul e tons quentes do amarelo, e aí
a tonalidade, né, que seria quase que um tingimento, né, ele vai equilibrar as cores entre tons frios de verde e tons quentes do magenta. Então, essa foi a aula falando a respeito aqui da ferramenta do balanço de branco, e na próxima aula a gente vai entrar na aula de cortar, né, como redimensionar a nossa imagem. Até a próxima aula.